A notícia correu como faísca em palha seca e, quando a gente percebeu, já tinha virado aquele tipo de assunto que muda o humor de uma cidade inteira. Em meio a tanta conversa atravessada, bastidor, diz que me diz, veio o rumor mais aguardado pela Nação Azul. O STJD teria confirmado que a torcida vai poder estar presente no Clássico do Cruzeiro. Só de ler isso, dá um arrepio, porque clássico sem povo é como hino sem voz, como camisa sem escudo, como Mineirão sem alma. Quem é cruzeiro de verdade sabe que o estádio não é só concreto e cadeira numerada, é um corpo vivo que respira junto com o time. A arquibancada é a nossa segunda pele, é o lugar onde a gente transforma nervosismo em canto, medo em coragem, e pressão em energia que empurra cada dividida. Por isso, quando surge a possibilidade real de ter a torcida de volta no Clássico, o coração dispara como se fosse final de campeonato. E o mais louco é o peso simbólico dessa confirmação, porque Clássico é o termômetro da nossa história. É o dia em que o relógio parece correr diferente, em que o rádio fica mais alto, a camiseta fica mais apertada no peito e qualquer esquina vira debate tático. Se é verdade que o STJD bateu o martelo permitindo a presença do torcedor, então não é só uma liberação de acesso, é uma devolução de identidade. Tem gente que tenta medir futebol com frieza, como se fosse só planilha e estatística, mas a gente sabe o que decide jogo grande. Decide o detalhe, decide o emocional, decide a atmosfera, decide aquele grito que estoura no momento exato em que o adversário tenta esfriar. E no Clássico, mais do que em qualquer jogo, a torcida do Cruzeiro é um personagem que entra em campo sem chuteira, mas com peso de camisa. Eu imagino a cena como se fosse agora. O caminho até o estádio já começa a virar procissão azul, aquele trânsito que ninguém reclama porque faz parte do ritual. Os bares ficando lotados cedo, os olhares se cruzando com ansiedade e confiança misturadas, o pai ajeitando a camisa do filho, o amigo mandando mensagem confirmando o encontro. E tudo isso acontece antes mesmo de a bola rolar, porque a partida começa na rua. O rumor dessa confirmação mexe com a nossa memória recente, com o que a gente já engoliu calado, com os jogos em silêncio estranho, com a sensação de que faltava um pedaço do Cruzeiro ali. A arquibancada vazia sempre pareceu uma fotografia incompleta, uma história contada pela metade. Quando falam que agora vai ter torcida, parece que alguém devolveu a cor para o filme. E é impossível não pensar no impacto direto dentro das quatro linhas. O jogador sente quando a torcida está lá, sente quando a energia muda, sente quando a pressão sobe. Um clássico com torcida é um clássico com combustível extra, com a sensação de que cada carrinho vale por dois e cada arrancada pode virar eternidade. O Cruzeiro cresce quando o grito cresce, isso está no nosso DNA. Ao mesmo tempo, dá para sentir que essa confirmação, se concretizada, vem com um recado: responsabilidade. Porque o clássico é faca de dois gumes, e o estádio cheio não é só festa, é compromisso com o clube e com a camisa. A torcida do Cruzeiro sabe fazer barulho, sabe empurrar, sabe intimidar com canto e presença, mas também sabe que a vitória começa no comportamento, na postura, na inteligência de entender o tamanho da noite. Eu fico pensando nos bastidores dessa decisão, no tanto de conversa que deve ter rolado, no peso de cada palavra, no medo de virar punição, na tensão de quem organiza tudo. A palavra confirmado carrega uma força imensa, porque quando entra o STJD na história, ninguém está falando de achismo, está falando de algo que muda a logística, muda o planejamento, muda o clima. E muda, principalmente, a esperança do torcedor. Porque esperança é isso. A gente fica agarrado em qualquer sinal de que o Cruzeiro vai viver um dia grande do jeito que merece. E clássico com torcida é dia grande por natureza, é dia que entra para a memória antes mesmo do apito inicial. A gente não quer só assistir, a gente quer participar, quer ser parte do que acontece, quer ver o time olhar para a arquibancada e entender que ali tem uma multidão pedindo raça. E quando a massa canta, o adversário sente. Não é bravata, é realidade de futebol. O clássico tem aquele momento em que o rival tenta impor respeito, tenta fazer o jogo ficar frio, tenta transformar tudo em nervosismo. Só que o grito bem colocado desarma isso, a vibração quebra a confiança do outro lado e levanta a nossa. O Cruzeiro sempre foi grande também por causa da sua gente. Se essa presença estiver mesmo confirmada, eu quero ver o Mineirão virar um oceano azul, daqueles que fazem o som bater no peito. Quero ver bandeira tremulando, quero ver setor cantando sem parar, quero ver o famoso "aqui é Cruzeiro" sendo dito com o corpo inteiro. Porque clássico não se joga só com o pé, se joga com o coração, e coração de cruzeirense, quando aperta, vira tambor. E não dá para ignorar o lado humano da coisa. Tem torcedor que viveu semanas esperando por isso, tem gente que só queria poder levar a família, fazer o ritual completo, sentir a vibração que nenhum vídeo consegue reproduzir. Tem quem esteja vivendo um momento difícil e encontra no Cruzeiro uma forma de respirar, de se reconhecer.
A presença no clássico, para muitos, é mais que futebol, é pertencimento. Eu também imagino como isso mexe com a preparação do time, com o vestiário, com a semana de treino. Porque quando você sabe que vai entrar em campo com sua torcida, você treina com outro foco. Você imagina a vaia para o adversário, o canto que levanta depois de um desarme, a explosão numa chance criada. O jogador se projeta naquela atmosfera e entende que ali não tem espaço para meio termo. E o clássico é exatamente isso. Não existe jogar mais ou menos. Ou você entra para marcar história, ou você vira nota de rodapé. O Cruzeiro, quando entra num clássico com a arquibancada pulsando, entra com uma obrigação que é bonita, representar a alma de um povo. E isso é pesado, mas é também a maior honra de vestir a camisa celeste. O rumor da confirmação do STJD acende também a criatividade da torcida. Começa a nascer ideia de mosaico, de faixa, de canto novo, de recepção diferente. E todo mundo sabe que, quando a Nação Azul resolve fazer uma festa, ela faz de um jeito que vira assunto. O clássico é o palco perfeito para a torcida mostrar que o Cruzeiro é grande em qualquer circunstância. Só que, junto com essa animação, vem o frio na barriga. Porque clássico com torcida é mais intenso, o erro dói mais, a vitória é mais doce, e cada lance parece que dura uma vida inteira. A gente vai sofrer, claro que vai, porque torcer é isso, é apostar o coração em 90 minutos. Mas sofrer no estádio, com a massa do lado, é um sofrimento que a gente aceita, porque faz parte do que somos. E tem mais, o clássico com a arquibancada cheia vira também uma disputa mental. O adversário vai tentar silenciar, vai tentar provocar, vai tentar encontrar brecha. Só que o Cruzeiro tem uma torcida que sabe responder com canto, com presença, com pressão legítima. Não é gritar por gritar, é empurrar no momento certo, é criar a sensação de que cada metro do gramado pertence ao mandante. Eu vejo o jogo ganhando outra cara desde o aquecimento. Aquele momento em que os jogadores entram, olham para cima, e entendem o que está em jogo. Se o estádio estiver cheio de azul, vai ser impossível fingir que é só mais uma partida. Vai ser impossível não sentir o peso histórico, a responsabilidade, a chance de virar herói. E que fique claro, a torcida não entra no estádio só para comemorar, entra para cobrar e apoiar, para fazer o time manter a cabeça no lugar. No clássico, o nervosismo é armadilha, e a arquibancada pode ser o antídoto, lembrando o time de respirar, de manter a postura, de não cair em provocação. Torcedor experiente sabe que clássico se ganha na inteligência também. Essa confirmação, do jeito que está sendo falada, também parece um sinal de que o espetáculo precisa voltar ao que é. Futebol é do povo, o estádio é do povo, e clássico foi feito para ser vivido por quem carrega a camisa no peito. Quando falam que vai ter torcida, eu sinto que o Cruzeiro vai recuperar uma parte essencial do seu tamanho naquele dia. E aí você começa a pensar em cada detalhe do jogo, como se o cérebro virasse um painel de possibilidades. Quem vai começar melhor, onde o Cruzeiro pode machucar, como neutralizar o rival, qual será o ponto de virada. E em todas essas hipóteses, existe uma constante: com torcida presente, o Cruzeiro tem uma arma a mais. Uma arma que não cansa, não perde dividida e não foge do jogo. O clássico, com a arquibancada, vira uma história que a gente conta depois. Vira lembrança de eu estava lá, de eu vi, de eu senti. Vira foto tremida no celular, mas com áudio perfeito, o grito da multidão. Vira abraço em desconhecido, vira garganta ardendo, vira emoção que não cabe em legenda. E isso é o que faz o futebol ser maior que qualquer decisão burocrática. Eu consigo ver a cidade acordando diferente no dia do jogo. A rua com mais camisa celeste, o transporte com gente ansiosa, o trabalho rendendo menos porque ninguém consegue pensar em outra coisa. O celular apitando com mensagens, grupos fervendo, família discutindo escalação. E no fundo, todo mundo com a mesma pergunta silenciosa: será que hoje é o dia em que o Cruzeiro dá uma resposta gigante? Porque clássico não é só rivalidade, é afirmação. É o Cruzeiro olhando para si mesmo e lembrando quem é. É o clube que já viveu glórias, que já derrubou gigantes, que já ouviu o mundo cantar seu nome. O clássico com torcida é a chance de reacender esse espírito, de transformar a energia da arquibancada em combustível para uma noite inesquecível. E quando aparece o nome do STJD no rumor, eu penso que a decisão carrega uma sensação de alívio. Como se, finalmente, alguém tivesse entendido que punir o torcedor é punir o espetáculo, é punir o clube, é punir a própria essência do futebol. Se a confirmação é real, então o Cruzeiro vai ter aquilo que sempre mereceu, a sua gente no lugar onde ela sempre esteve. Mas também é hora de a gente se preparar emocionalmente. Porque rumor em futebol é traiçoeiro, e torcida cruzeirense já aprendeu a não comemorar antes da hora. Só que, ao mesmo tempo,
é impossível não se deixar levar, porque a ideia do clássico com a arquibancada cheia é poderosa demais. É como se a cidade inteira estivesse segurando o fôlego, esperando o sim virar realidade total. E eu confesso, só de imaginar o momento do hino com o estádio cantando junto, dá vontade de chorar. Não é exagero, é identidade. O Cruzeiro é parte da vida de muita gente, e a arquibancada é o altar onde a gente celebra essa paixão. Clássico com torcida é o nosso culto azul, com canto, promessa e esperança. A atmosfera também muda para quem está fora. Quem não consegue ingresso sente de outro jeito, acompanha de casa com a sensação de que o time está amparado, de que existe uma muralha emocional. E isso cria uma união rara, porque mesmo quem não pisa no estádio naquele dia se sente dentro, se sente representado, se sente parte. A torcida presente vira a voz de toda a torcida ausente. E se tem uma coisa que clássico exige, é conexão. Conexão entre linhas, entre jogadores, entre comissão e elenco, e principalmente entre time e torcida. Quando essa conexão acontece, o Cruzeiro vira um animal feroz, agressivo na medida certa, organizado, com coragem para atacar e maturidade para sofrer quando precisa. A arquibancada ajuda a manter essa conexão viva. O rival vai entrar sabendo disso, e vai tentar quebrar esse elo. Vai tentar atrasar, provocar, esfriar, transformar a energia em ansiedade. Por isso, o papel da torcida é também manter a cabeça do time no lugar, transformar cada provocação em canto, cada interrupção em mais barulho. O clássico é guerra psicológica e, nesse terreno, a Nação Azul é especialista. Eu quero ver o Cruzeiro com postura de dono da casa, com cara de clássico, com sangue no olho e disciplina. Porque não basta ter torcida, tem que honrar a torcida. Tem que correr cada bola como se fosse a última, tem que disputar com força, tem que ser inteligente para não dar presente. A massa vai empurrar, mas o time precisa responder. E aí entra a beleza do futebol. Uma decisão fora de campo pode mudar tudo dentro do campo. A presença do torcedor não garante vitória, ninguém é inocente de prometer isso. Mas muda a atmosfera, muda a coragem, muda o medo do adversário, muda o peso da camisa. E para um clube como o Cruzeiro, que tem história e tradição de gigantes, esse detalhe vale ouro. Se a confirmação do STJD realmente se sustenta, então o clássico promete ser daqueles que ficam na memória por anos. Não só pelo placar, mas pelo que representa. O Cruzeiro com sua gente, no seu templo, no seu dia maior. A chance de transformar ansiedade em festa, tensão em grito e pressão em alegria. E eu penso também nos jogadores que sonham com esse tipo de jogo desde criança. Todo atleta quer viver um clássico com o estádio pulsando, quer sentir o barulho, quer ser lembrado. A torcida do Cruzeiro tem o poder de transformar um jogador comum em gigante por uma noite, e isso não é magia, é energia coletiva. É o tipo de força que nenhum treino simula. O clássico com torcida presente também é recado para o campeonato, para os rivais, para quem duvida. É dizer, o Cruzeiro está vivo, está de pé, tem povo, tem peso. É lembrar que aqui existe camisa pesada, história pesada e arquibancada pesada. E quando isso se junta, o jogo vira outro esporte. Ao mesmo tempo, eu espero que tudo seja conduzido com respeito e organização, porque a gente quer futebol, quer festa, quer canto, quer presença. A gente quer vencer com orgulho, quer comemorar com dignidade, quer sair do estádio com a alma leve. O Cruzeiro merece isso, a torcida merece isso, o espetáculo merece isso. E aí, no fim, o rumor da confirmação do STJD se transforma numa contagem regressiva emocional. Cada hora parece longa, cada notícia vira ansiedade, cada detalhe é analisado. Mas a verdade é que, só de existir essa possibilidade, já dá para sentir a cidade se preparando, o coração se preparando, a garganta se preparando. Porque o cruzeirense nasce pronto para grandes noites. Se a torcida entrar, o clássico já começa com vantagem emocional. Não por soberba, mas por identidade. O Cruzeiro é grande quando sua gente está perto, quando o canto vira corrente, quando o time sente que não está sozinho. E no clássico, ninguém pode estar sozinho, porque é jogo de alma. Eu quero o estádio cantando desde o primeiro minuto, quero pressão sem parar, quero apoio mesmo quando o jogo apertar. Porque clássico é prova de resistência, e a torcida precisa ser constante, firme, madura. O time vai sentir cada momento, vai sentir quando a arquibancada acredita, vai sentir quando a arquibancada chama. E a gente precisa chamar do jeito certo. E se a bola teimar, se o jogo ficar travado, se o nervosismo bater, é aí que a torcida vira diferença. Um canto que levanta, um grito que empurra, um aplauso numa recuperação. Essas coisas mudam o ritmo, mudam o psicológico, mudam a coragem.
A torcida não joga, mas influencia. E no clássico, influência é tudo. No fundo, essa notícia mexe tanto porque ela toca na essência do que é ser cruzeiro. Ser cruzeiro é viver de paixão, de pertencimento, de arquibancada. Ser cruzeiro é acreditar mesmo quando ninguém acredita. Ser cruzeiro é transformar jogo em história. E clássico com torcida é a forma mais pura de viver isso. Então que venha essa confirmação com toda a força, que venha com toda clareza, que venha como um sim definitivo para a nação azul. E que, no dia do clássico, a gente faça o que sempre fez: cantar, empurrar, intimidar com amor pelo clube e respeito pela camisa. Porque quando o Cruzeiro e a torcida se encontram em noite grande, o mundo aprende de novo o que é grandeza. E eu fecho essa corrente de emoção com uma imagem que não sai da cabeça. A bola no centro, o apito prestes a soar, o estádio inteiro respirando junto, e aquele segundo de silêncio que antecede o grito. Se a torcida estiver lá, esse grito vai ser um trovão azul. E, no clássico, todo trovão tem um destino: cair em cima do rival e lembrar que o Cruzeiro, com sua gente, é gigante.